Olá, seja bem-vindo. Aqui eu te conto histórias de um mundo que a gente vive muitas vezes, prefere, prefere esquecer numa gaveta do tempo e espaço qualquer aí da nossa passagem por aqui, por esse planeta. Sexta-feira é dia de histórias que abordam fenômenos inexplicáveis, sobrenaturais, paranormais, mistérios, mitos, lendas, crenças e, muito mais coisas que existem nessa nossa existência terrena. Aproveite nossas narrativas e ajude esse nosso humilde projeto. Deixe o seu gostei. Sim. Inscreva-se, compartilhe, comente. Nosso simples projeto agradece qualquer tipo de afago. Aproveite a história sem moderação. E por falar nisso, a desta semana ela é intrigante. Vem comigo. O encontro com o bradador. Eu ouvi esta história de um colega numa noite em um bar na orla de Aracaju. Ele vinha de Minas Gerais e contou mais ou menos assim. Era uma noite fria e úmida na Serra da Mantiqueira, onde a neblina cobria os vales e o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de um curiango. João, um jovem da região que gostava tanto de caçar como de fazer trilha pela mata. Naquele dia, caminhava pela floresta fazendo trilha. Ele conhecia aquelas terras como a palma da sua mão. Mas naquele fim de tarde, entrada da noite, algo parecia um pouco diferente. O ar estava pesado e os sons da natureza pareciam abafados, como se a natureza estivesse segurando a respiração. João já havia ouvido as histórias daquele pessoal mais velho, mais experiente, sobre um tal de bradador, um espírito que vagava pelas matas soltando gritos horripilantes, que podiam até enlouquecer qualquer um que os ouvisse. Diziam que ele era a alma penada de um homem que havia cometido um crime terrível e, como punição, estava condenado a vagar pela eternidade, gritando sua dor e arrependimento. João nunca dera muita credibilidade a essas histórias, mas naquele dia algo em seu instinto o alertava para voltar logo para casa. Um som ecoou pela mata. Era um grito longo e agonizante, que parecia vir de todos os lados, tudo ao mesmo tempo. João parou, seu coração batendo disparado e muito forte. O grito era tão alto, mas tão alto, que ele sentiu as vibrações em seu peito. Ele olhou ao redor, mas não viu nada demais, nada além das sombras das árvores e a névoa que estava ficando espessa. Quem está aí? Gritou. João
tentando disfarçar o medo em sua voz, não obteve resposta, a não ser mais um grito. Desta vez mais próximo, era um som desesperador, cheio de dor, cheio de raiva, que fez João tremer da cabeça aos pés. Ele começou a correr, mas os gritos pareciam segui-lo, ecoando em sua mente, como se estivesse, dentro dele. As árvores pareciam se fechar ao seu redor, e a escuridão ficava mais densa a cada passo dado. De repente, ele tropeçou em uma raiz e caiu no chão. Quando levantou o rosto, viu uma figura à sua frente. Era um homem alto, magro, com roupas rasgadas e sujas, e um rosto pálido, distorcido pela dor. Seus olhos brilhavam como brasas e sua boca aberta parecia pronta para soltar mais um grito. A figura inclinou a cabeça como se estudasse João naquele momento. Então abriu ainda mais a boca e soltou um grito tão poderoso que João sentiu como se o seu corpo todo estivesse se rasgando em pedaços. Ele cobriu os ouvidos, mas o som penetrava em sua mente, enchendo-a de imagens horríveis: sangue, morte, desespero. Quando o grito finalmente cessou, João estava de joelhos, tremendo e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para cima, mas a figura havia simplesmente desaparecido. A mata estava silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. João nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele passou a evitar a mata, especialmente ao anoitecer. Às vezes, quando o vento soprava forte, ele acreditava que ouvia ecos daquele grito e seu corpo tremia involuntariamente. Ele nunca contou a ninguém sobre o que havia visto, mas os boatos das noites de lua cheia, quando os moradores da região ouviam gritos distantes vindo da mata lá da Serra da Mantiqueira, seguiam nas mesas dos bares da localidade. As pessoas do povoado sabiam que o bradador ainda estava lá, vagando e gritando sua dor eterna. Anos se passaram desde o encontro de João com o bradador. Ele agora estava em Belo Horizonte, trabalhando, uma nova vida, mas trazia nos porões de sua alma aquele brado, um grito horripilante que não conseguia deixar para trás. Nem as imagens dos horrores daquele dia sumiam de sua mente. Os gritos nunca o abandonaram por completo. Eles ecoavam em seus sonhos, transformando suas noites em pesadelos. Pesadelos intermináveis,
Mesmo cercado pelo barulho da cidade, ele ainda podia ouvir e sentir a presença daquele ser, como se o bradador estivesse sempre à espreita, observando-o de longe. Um dia João recebeu a notícia do passamento do seu pai. Foi para o funeral lá naquele povoado que nasceu. Relutante, ele decidiu dar uma volta na Serra da Mantiqueira. Decidido a cuidar daquele seu probleminha, que de dentro percebeu que a mata parecia ainda mais densa e sombria do que ele lembrava. Ouviu novamente aquele grito. Desta vez era mais fraco, quase um lamento. João sentiu um frio percorrer a espinha, mas algo dentro dele o impulsionou a seguir o som. Enfrentando seus medos, seguiu o grito, cada passo mais pesado que o anterior, até que encontrou-se em uma clareira, iluminada pela luz da lua cheia que surgia. No centro da clareira, lá estava o bradador, em pé, imóvel, e o grito veio forte, rouco, doentio, dolorido, visceral, ecoando em sua mente. João caiu de joelhos e rezou por sua alma. Rezou pela alma daquele ser que foi se dissipando à sua frente. Os gritos cessaram e João voltava para o povoado, feliz, muito feliz por ter encontrado a paz. Ele não mais ouvia o bradador. Sentia uma sensação de gratidão inexplicável, como se tivesse feito algo que transcendia a vida e a morte. Saindo da mata, João ouviu o grito novamente, ecoando em sua cabeça. Você já parou para pensar qual é o sentido da vida? Será que existe um propósito único para todos nós, ou cada pessoa tem sua própria missão? Você valoriza a simplicidade e a naturalidade como forma de alcançar a harmonia interior? Você não acha que isso pode significar que devemos buscar viver de forma simples e natural, sem nos preocuparmos com opiniões externas, a opinião dos outros, ou como as pressões da sociedade? Tchau! Até semana que vem! Mais